Olá, meus alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor Cristiano, dando sequência aos nossos estudos sobre a prova em processo penal, ainda estudando a teoria geral da prova no processo penal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sistemas de avaliação da prova. E isso porque, assim como é importante nós avaliarmos e analisarmos como a prova está sendo produzida, verificando todo o procedimento, os procedimentos válidos de produção de prova, é importante também verificarmos e estudarmos como essa prova, depois de produzida, será avaliada pelos órgãos jurisdicionais responsáveis por proferirem as decisões, seja em primeira instância, na segunda instância ou mesmo nas instâncias superiores, ok? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse ponto, sistemas de avaliação de prova, porque tão importante quanto analisar a produção da prova, é importante também estudarmos e compreendermos como o produto dessa produção de prova será avaliada pelo órgão jurisdicional responsável por proferir essa decisão, ok? No material de vocês, o primeiro sistema que eu chamei a atenção é o chamado sistema da sistema da íntima convicção do juiz, ou também conhecido como sistema da certeza moral do juiz. Qual que é a característica fundamental desse sistema? Para esse sistema, o juiz avalia a prova, o órgão jurisdicional avalia a prova mediante a sua íntima convicção. O problema desse sistema é que você não tem meios de fiscalizar a forma como o órgão jurisdicional está avaliando a prova produzida, exatamente por um detalhe. Esse juiz ou esse órgão jurisdicional, juiz ou órgãos colegiados, eles não fundamentam a sua escolha, eles não expõem em suas decisões como foram feitas as suas escolhas, como esse órgão jurisdicional valorou cada uma das provas. Então há uma dificuldade muito grande para que as partes possam exercer controle, fiscalização ou mesmo impugnar essas decisões, uma vez que as razões que levaram determinado órgão jurisdicional a decidir aquele caso não estão expostas, não estão claras em sua decisão. Então, por óbvio, a gente já percebe claramente, até pelo que nós conhecemos do processo penal brasileiro, que esse sistema não é o sistema adotado como regra em nosso país. Mas um detalhe, existe um caso particular do processo penal brasileiro onde esse sistema ele é adotado. É exatamente no tribunal do júri, na segunda fase do tribunal do júri, quando no momento da votação dos quesitos que são formulados pelo juiz presidente diante da atuação das partes, tanto a acusação quanto a defesa, nesse momento final, onde está ocorrendo o julgamento daquele caso no tribunal do júri, quando o conselho de sentença, ou seja, os jurados, depositam o seu voto na cédula, da sua cédula na urna, votando os quesitos que estão sendo apresentados, votando sim ou não para os quesitos apresentados, aqueles jurados que compõem o conselho de sentença são o órgão julgador daquele caso. E vejam que o julgamento ocorre de forma apenas depositando a cédula na urna, sim ou não para os quesitos, sem nenhum daqueles membros do conselho de sentença ter que justificar por que votou sim, por que votou não. Então percebemos que no conselho de sentença, na segunda fase do tribunal do júri, o sistema de avaliação da prova adotado é o da íntima convicção. Então aqui a gente pontua particularmente esse detalhe para percebermos que, embora esse sistema, o sistema da íntima convicção do juiz ou do sistema da certeza moral do juiz, não é o adotado como regra no sistema brasileiro, nós temos uma exceção, que é exatamente no tribunal do júri, ok? O segundo sistema que nos é apresentado é o sistema da prova tarifária ou da certeza moral do legislador. Por que sistema tarifário? Ou por que sistema da certeza moral do legislador?
Esse é um sistema que se baseia na seguinte técnica: não é o juiz que valora a prova. O juiz no órgão jurisdicional não tem esse poder ou liberdade de valoração. Isso porque o legislador, ao estabelecer as regras processuais e dentro dessas regras processuais, as normas processuais penais relativas a provas no processo penal, esse legislador ele coloca de forma escalonada. Quando eu digo escalonada é porque ela está construída de uma forma hierárquica todos os meios de prova que o órgão jurisdicional pode aceitar para proferir a sua decisão. E eu digo que é escalonada por um detalhe, porque o legislador atribui peso, atribui valor, mais ou menos da seguinte forma: a confissão do réu vale mais do que a prova testemunhal para definir a autoria delitiva. A prova testemunhal vale mais do que uma prova documental e por assim vai. Percebemos então que nesse caso, o órgão jurisdicional, o juiz ou o tribunal, fica adstrito a verificar quais foram as provas produzidas no processo e na hora de proferir a sua decisão, a sua atividade valorativa é praticamente uma atividade matemática, porque ele olha qual o peso que a legislação atribui para cada prova e, com base nesses pesos, ele forma o seu veredito. Então, o juiz fica engessado, ele fica preso a esse sistema já tabelado pela legislação processual penal. Óbvio, por regra, também não é o sistema adotado no Brasil, pelo menos não como regra. Mas aí eu chamo a atenção para vou chamar de duas situações excepcionais. A primeira delas está em relação ao estado civil das pessoas. Como bem pontua o nosso Código de Processo Penal, no artigo 155, vou fazer a leitura para vocês. 155, parágrafo único, diz basicamente o seguinte: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Se você ler somente o parágrafo único fora de contexto, não fica tão claro isso, mas então eu vou ler o caput, a cabeça do artigo 155, e aí eu leio o parágrafo único. Veja só, 155 caput. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ou seja, o legislador está atribuindo uma liberdade ao órgão jurisdicional no que tange à valoração da prova, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Essa segunda parte nós já analisamos nos vídeos anteriores. Mas aí vem o parágrafo único e diz: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, o que a gente percebe? Que o parágrafo único é uma exceção à regra contida no caput do artigo. O que é a regra contida no caput do artigo? O juiz tem livre, ou seja, liberdade na apreciação e valoração da prova. Ok, nós vamos ver daqui a pouco que essa liberdade ela não é absoluta. Mas, se o elemento ou fato que precisa ser provado é relativo ao estado civil das pessoas, nesse caso, a prova vai exigir um tipo de prova específico, ou seja, aquilo que a lei civil determina como hábil à comprovação dessa circunstância. Meus queridos, um bom exemplo aqui, quando a gente fala estado civil das pessoas, as ações de estado, é maior, é menor, é vivo, é morto, é casado, é divorciado, é tudo aquilo que tem a ver com a individualização da pessoa. Um bom exemplo dessa situação que a gente precisa verificar foi exatamente porque nós sabemos que a imputabilidade no processo penal brasileiro, no direito penal brasileiro, ela é a partir dos 18 anos.
Então, uma das alegações da defesa poderia ser que, ao tempo do crime, o réu, o acusado, era menor de 18 anos, portanto, inimputável. Se essa é uma tese apresentada pela defesa, a prova nesse caso não demanda qualquer tipo de prova. Vai exigir uma prova específica. Qual? Por óbvio, a lei civil determina que essa condição de maioridade ela é comprovada por documentos, né, de identidade ou certidão de nascimento, ao qual a lei confere fé pública. Portanto, nesse caso, seria a certidão de nascimento desse indivíduo e, na ausência da certidão de nascimento, de um documento de identificação civil, onde comprovaria a data de nascimento do mesmo. Ok? Então, percebemos que, nesse caso, a prova não é livre, a prova é restringida pela legislação, porque o legislador exige que, nesse caso, haja um meio específico para a produção daquela prova. O que nos remete, então, a perceber que aqui é um exemplo desse sistema tarifário, desse sistema da certeza moral do legislador. Um sistema onde o meio de prova é o legislador que determina qual é o meio de prova que o juiz pode valorar. E o juiz não pode fugir a essa regra. Nós temos um segundo caso, um segundo exemplo. O artigo 158, me permitam também a leitura do nosso Código de Processo Penal, quando fala dos crimes que deixam vestígios, ele vai trazer uma questão bem interessante, porque você vai perceber que o legislador determina qual é o tipo de prova que pode ser admitida para que possa comprovar a materialidade delitiva nesses casos. O artigo 158 diz assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então veja só, aqui o legislador disse é indispensável, ou seja, somente por meio do exame de corpo de delito é possível comprovar a materialidade delitiva naqueles crimes que deixam vestígios materiais. Exemplo, no caso de homicídio, qual é o exame de corpo de delito no caso de um homicídio? O exame cadavérico. Então, o laudo pericial produzido no exame cadavérico materializará a prova, né, no que se refere à morte da vítima. Professor, e naqueles casos onde o corpo da vítima não é localizado? O laudo sobre o cadáver da vítima produzido é o exame de corpo de delito direto, chamado direto porque ele é feito direto sobre o objeto a ser provado. Agora, o exame de delito indireto, segundo a melhor doutrina, é qualquer outro meio hábil que consiga trazer a comprovação da materialidade delitiva diversamente do exame de corpo de delito direto. Prova testemunhal, prova documental, ou mesmo um laudo feito a partir de informações colhidas por depoimentos de testemunhas que viram o corpo, mas o corpo desapareceu. Através das informações dadas por essas testemunhas, o perito, por detalhes que ele consegue perceber melhor através desse depoimento, pode apresentar um laudo. É óbvio, é claro, que o exame de corpo de delito direto é muito mais preciso, tem condições de ser muito mais preciso do que o exame de corpo de delito indireto. Mas tanto num caso quanto no outro, nós estamos falando de exame de corpo de delito. Ok? Então, aqui o artigo 158, ele restringe qual meio de prova é hábil e aceitável para a comprovação daquela determinada circunstância, da materialidade delitiva. Ok? Nesses dois casos, então, nós temos situações excepcionais da nossa legislação que admite, né, o sistema tarifário em detrimento do sistema que é adotado como regra em nosso país. E afinal de contas, então, professor, qual é o sistema adotado como regra em nosso país? Como fizemos a leitura do caput do artigo 155, ele já até deu a pista para a gente, não foi? Sistema da persuasão racional do juiz, também chamado sistema do livre convencimento motivado.
O que esse sistema determina? Como o artigo 155, me permita, eu vou ler o caput novamente para a gente ter a certeza disso. O caput do artigo diz assim: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. Ou seja, o juiz tem ampla liberdade de valorar toda a prova produzida em contraditório. Agora vejam só, eu falei agora há pouco para vocês que esse sistema ele não é absoluto. Primeiro, ele não é absoluto porque nós apontamos situações excepcionais que adotam os outros sistemas anteriores, como o do júri, como a situação do exame de corpo de delito e como a situação do estado civil das pessoas. Mas também não é absoluto, não só porque em algumas situações pontuais nós adotamos essas situações excepcionais, esses outros sistemas de forma excepcionais, mas porque mesmo nessa situação onde a legislação confere liberdade ao órgão jurisdicional na valoração da prova, voltamos àquela indagação anterior. Mas se eu dou liberdade, como eu fiscalizo o exercício dessa liberdade? Porque, meus queridos, são 2 artigos que fundamentam a regra adotada no sistema processual penal brasileiro. O caput do artigo 155 não pode ser lido divorciado do inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal. Isso porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, quando está tratando ali dentro da Constituição do Poder Judiciário, diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Daí decorre, a palavra livre está lá no artigo 155, a palavra fundamentada está aqui. Lá está motivado, livre convencimento motivado. Sistema do livre convencimento motivado. O que significa dizer, eu tenho liberdade como magistrado, como tribunal, para valorar a prova. Porém, eu tenho que motivar as minhas escolhas. Eu preciso dizer por que eu estou atribuindo verdade a determinada prova e por que eu estou rejeitando a conclusão daquela outra. Tudo isso eu tenho que dizer. Na minha decisão, além de eu aplicar o direito, eu faço a valoração da prova produzida. E nessa valoração eu tenho que demonstrar as minhas escolhas. Mas não basta eu demonstrar as minhas escolhas. Eu tenho que dizer por que eu escolhi determinada prova e por que eu rejeitei aquela outra. Por exemplo, eu como juiz tenho que dizer em minha decisão, na parte da fundamentação, por que eu não estou atribuindo veracidade ou credibilidade à confissão do réu. Nós estamos ali diante de um réu que admite que foi ele que praticou o crime, só que eu olho a prova testemunhal, eu olho a prova pericial, ela está me passando uma outra conclusão, ela está me passando que foi outro indivíduo que praticou o crime, não aquele. Então eu tenho que dizer por que eu estou rejeitando a confissão do réu e por que eu estou absolvendo, por que eu estou inocentando, dizendo por que eu estou atribuindo credibilidade, veracidade, fé à outra prova. Então essas escolhas precisam ser feitas porque é a partir disso que as partes, tanto a acusação quanto a defesa, podem exercer controle, podem exercer fiscalização sobre a atividade jurisdicional. E por óbvio a gente percebe que esse controle, essa fiscalização será feita de que maneira? A partir do momento que o órgão jurisdicional profere a sua decisão, eu digo, na minha fundamentação, por que eu estou decidindo daquela forma. E se as partes não concordam, podem recorrer, exatamente recorrendo, atacando estes fundamentos. Ok? Então, dessa forma, esse é o sistema adotado como regra em nosso país, o sistema do livre convencimento, ou seja, eu tenho liberdade de valorar a prova produzida nos autos sobre o crivo do contraditório, mas na hora de fundamentar a minha decisão, eu tenho que motivar as minhas escolhas, porque essa motivação é que poderá ser alvo de críticas das partes através dos seus
competentes recursos, ok? Então, meus queridos, é importante a gente compreendermos isso, até verificando qual que é o sistema adotado. Então, nós vimos, temos 3 sistemas. Na verdade, nós adotamos os 3, um como regra, e excepcionalmente nós adotamos os outros 2. Se eu adoto o sistema do livre convencimento motivado, quais são as conclusões que eu extraio dessa percepção? A primeira conclusão é que todas as provas têm valor relativo, inclusive a confissão do réu. Prova maior disso é que o artigo 197, ao tratar da confissão como meio de prova, depois nós vamos estudar particularmente, diz o seguinte: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo. Então, veja, se o juiz já tem a confissão, não é suficiente somente a confissão. O juiz precisa confrontar essa confissão com as percepções que emanam dos outros elementos de prova. Se for ratificado, ótimo. Se começar a haver conflito, o juiz vai ter que fazer uma escolha e dizer por que ele está fazendo essa escolha. Ok? Então, a primeira conclusão é que todos os meios de prova produzidos possuem valor relativo. Nenhum possui valor absoluto. Ok? Segunda conclusão: o juiz é obrigado a valorar todas as provas constantes do processo para aceitar as suas conclusões, bem como para afastá-las quando discordar de suas conclusões. Então, meus queridos, o juiz terá que enfrentar prova por prova que foi produzida. Muitas vezes há uma percepção, isso acontece muito em primeira instância, de que se de prova A ou de prova B o juiz já tem elementos suficientes para poder proferir a sua decisão, ele não precisa de outros meios de prova. E às vezes tende até mesmo a indeferir meios de provas requeridos por uma das partes. Nesse momento, é importante que a parte brigue pelo seu direito de produzir prova, porque aí vocês vão lembrar, e no próximo vídeo nós vamos falar de princípios, mas eu já antecipei isso para você, decorre do direito do contraditório, e vejam que o direito do contraditório, como eu falei para vocês, não é só direito de ciência, mas também direito de influência. Eu não quero só conhecer a prova, mas eu quero me manifestar sobre a prova, eu quero fazer contra a prova. Então isso, direito de defesa, é umbilicalmente ligado ao contraditório. Quando o juiz indeferir, você lutar pelo seu direito de produzir prova e produzir aquela prova, inclusive podendo alegar depois cerceamento de defesa, caso ele insista em te negar o direito da produção de prova. Ok? Mas o juiz ele tem que dizer por quê, ele tem que fundamentar por quê. Tá? Por que ele está acolhendo determinada conclusão de uma prova, por que ele está rejeitando a conclusão da outra? Até porque ele não profere a decisão definitiva. As decisões, até que esgote todas as instâncias, ela está sempre passível de se submeter ao duplo grau de jurisdição, e ser novamente revisada por uma instância superior, até que se esgote as instâncias. E a terceira conclusão é que somente são válidas provas constantes do processo. Isso aqui está intimamente ligado com aquilo que eu falei para vocês. Prova é aquilo produzido sob o crivo do contraditório, na fase de instrução. O juiz não pode proferir a sua decisão baseado em algum elemento de convicção que não esteja nos autos do processo. Daí decorre até aquele brocárpio latino, traduzido em seu sentido, significa o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, o mundo do juiz, e quando se fala o mundo do juiz, é os limites sobre o qual ele pode emitir o seu juízo, proferir a sua decisão, é delimitado por aquilo que está dentro do processo. A notícia é que uma determinada pessoa tem conhecimento, ela foi testemunha ocular do que aconteceu. Só que essa pessoa não foi arrolada nem pela acusação nem pela defesa. Tudo bem.
Segundo o artigo 209 do CPP, essa pessoa pode ser convocada a prestar o seu depoimento como testemunha do juízo. Então, o juiz traz essa pessoa para ser ouvida nos autos do processo, sob o crivo do contraditório da ampla defesa exercido pelas partes, exatamente para que aí possa ter validade e sobre a verdade apresentada, as informações prestadas por essa testemunha, o juiz possa emitir a sua decisão. Juiz que profere decisão fundamentada em fatos que não foram tratados no processo é sentença nula por natureza. Ok? Então são essas as 3 conclusões fundamentais que decorrem da percepção de entendermos que o sistema processual penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado. Ok? Encerramos aqui esse tópico e na próxima vamos começar a falar dos princípios da prova no processo penal. Um abraço.